Olá, amigos Sudaca! Chegaram as semifinais da Sul-Americana e vamos analisar os 4 times que lutam por uma vaga na final em Assunção em dia 23 de novembro, depois da vinheta de Conto Mais. Pois é, amigos, vamos analisar os 2 confrontos, os pontos fortes e fracos de cada time. Mas antes eu vou me apresentar, eu sou Bruno Garcês, jornalista e especialista em futebol sul-americano e este é o canal Sudaca Brasil, tudo sobre o futebol aqui no continente. Deixe seu like, se inscreva no canal e dê uma moral pra gente, agora de cara nova, com essa parceria com o Bora Pra Resenha TV. Começamos pelo confronto entre Corinthians e Racing. Já se enfrentaram 2 vezes em outras sul-americanas e só deu empate nas 4 partidas. Em 2017 foi 1-1 na Neoquímica Arena e 0-0 no Cilindro. Com gol fora, a Academia passou para as quartas de final. Em 2019, na primeira fase do mata-mata, os dois se empataram 2 vezes, na Argentina e no Brasil. Mas desta vez deu timão. Passou porque venceu nos pênaltis 5-4. Vamos falar primeiro do Corinthians. O Timão, nesta Sul-Americana, tem 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ficou em primeiro lugar do grupo do Racing do Uruguai, Argentino Júnior e Nacional do Paraguai e passou bem. Segunda melhor campanha de todos. No mata-mata só enfrentou brasileiros até aqui, o Bragantino, e passou pelos pênaltis. E contra o Fortaleza fez 2 boas partidas e venceu as 2. O atual vice-campeão da competição. O time é dirigido pelo argentino Ramón El Pelado Díaz, que desde que chegou em julho de 2024 tem 22 jogos dirigindo o time paulista, e um aproveitamento de 51,51% e conseguiu mudar o vestiário por lá. Deu um padrão de jogo, trouxe mais equilíbrio defensivo e alguns jogadores conseguiram jogar em alto nível com El Pelado Díaz. Peca em algumas situações de jogo, mas vamos aos detalhes desse timão de Ramón Díaz. Para começar, joga num 4-3-2-1 ou num 4-3-1-2, mas sempre com 3 volantes defendendo a primeira linha. O time se encontrou até aqui numa linha de 3 zagueiros e até liberando os laterais. Mas Garro centralizado, ele é a peça fundamental nesse tipo de jogo de Ramón Díaz. Marcação intensa e média, e tem sido uma arma desse timão de Ramón Díaz. Foi assim que desarrumou o Fortaleza e contando com a habilidade de Thales Magno, Garro, Romero e Yuri Alberto, e abusando dos contra-ataques. O ponto fraco é na recomposição defensiva, ainda sofre, e a marcação-pressão pós-perda ou pós-recomposição tem os seus problemas, e principalmente pelo lado direito, que falha muito nessa marcação. Tenho que falar de Rodrigo Garro, craque argentino, tem sido fundamental no esquema de Ramón Díaz, sendo um dos caras dessas transições ofensivas, tem chegado ao gol e passes entre linhas. Tenho que destacar também Yuri Alberto, muito criticado no início do trabalho no Corinthians, mas está jogando bem, principalmente com Ramón Díaz, com muita velocidade, encontrando espaços na defesa adversária. Tem Hugo Souza, goleiro ex-Flamengo, está pegando muito no timão, elasticidade, reflexos, cresce muito no 1 contra 1. A torcida está confiando cada vez mais em um dos destaques do timão. E Thales Magno, importante no time, ele circula bastante pelo meio de campo e ataque, e vale destacar ele aqui também. Nos últimos 10 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 18 gols e 12 gols contra. No Brasileirão briga para não cair e está na zona do rebaixamento. A maioria desses gols sofridos nesses últimos 10 jogos foram de erros de posicionamento, pós-recomposição mal feita. E dos 16 gols que fez nesses últimos jogos, 8 foram de contra-ataque. E a média de posse de bola de casa é de 55%, e fora de casa a média é 46,4%. E vamos falar também do Racing Academia. Nesta Sul-Americana tem 10 jogos, 8 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. 26 gols a favor, a maior da competição junto com o Atlético Paranaense, e 6 gols sofridos. Se classificou em primeiro lugar e realizando a melhor campanha na fase de grupos. Grupo que tinha o Forte Bragantino, o Coquimbo Unido do Chile e o Sportivo Luqueño do Paraguai. Nas oitavas bateu o Huachipato, que veio da Libertadores, e goleou em casa por 6-1 e venceu fora de novo os acereros. Passou em cima. E depois, contra o Atlético Paranaense, perdeu lá em Curitiba e reverteu a vantagem com uma bela goleada por 4-1. O técnico é o rodado ídolo do clube, Gustavo Costas, está na sua 3ª passagem no Cilindro e está desde dezembro de 2023. E teve altos e baixos nessa temporada, mas em geral é boa, com algumas limitações e críticas. Em 43 jogos, teve 58,91% de aproveitamento. No Racing até são bons números, poucos empates, apenas 7. Time que quando joga com intensidade na marcação, como teve em alguns jogos, jogou bem e impôs seu jogo. Tem grande qualidade lá na frente e faz um jogo muito competitivo, mas oscila. Vamos aos pontos fortes, joga num 3-4-3 e quando encaixa bem a marcação e tem essa intensidade no meio de campo, consegue cortar e sair rápido para o ataque. Usa e abusa das ligações diretas defesa e ataque.
e tentando sempre ganhar a segunda bola. Time que chuta bem de fora da área e usa os corredores nesses contra-ataques. Seu ponto fraco é oscila muito na temporada e em alguns jogos não tem a mesma intensidade. E falta a Costas mudar o jogo durante a partida. Confia demais na qualidade de seus jogadores e quando enfrenta times fechados tem muita dificuldade. Adrian El Maravilla Martínez, goleador da competição com 9 gols e teve uma seca antes desse jogo contra o Furacão, mas ele voltou a fazer os seus. Muita movimentação e boa finalização. Cuidado com ele. Juan Fernando Quintero, colombiano, oscila. Eu sei, joga bem dia sim e dia não, mas ele faz esse time ter mais qualidade nessas transições ofensivas e nos escanteios. Baltasar Rodrigues, meio de campo multifuncional, muito rápido, habilidoso e pisa bem na área. Já tem times de fora interessados no PIB, já indiquei ele no canal, hein? E vale mencionar Santiago Sosa, que tem dado mais equilíbrio no meio de campo, mais regular que Almendra. Os dois podem jogar juntos também. Nos últimos 10 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. 14 gols a favor e 9 gols contra. Na Liga Argentina está na 8ª posição. Nesses gols que o time de Costas faz, dos 14, 6 foram ganhos na segunda bola e 4 de contra-ataque. E acreditem, 5 gols de fora da área. E os gols que toma, em sua maioria, são de passes infiltrados e péssima marcação no meio de campo, deixando sempre no 1 contra 1, seja no cruzamento ou num passe infiltrado nas costas de um dos zagueiros. Na posse de bola, o Racing tem um aproveitamento de 58,4% jogando em casa e fora de casa tem a posse de bola de 54,6%. Nesse confronto, meu palpite é o Corinthians, amigo. O Racing tem boas figuras, faz uma excelente Sul-Americana, mas no embate o coletivo do Corinthians pode irritar o time de Costas. E na qualidade técnica de cada jogador, eu fico com Garo, Coronado e companhia. Para mim, passa Corinthians, mas os jogos são bem complicados. No confronto entre Lanús e Cruzeiro, nunca se enfrentaram na Sul-Americana e nem em outros torneios. Será um jogo bem disputado, mais um confronto Brasil e Argentina. Começamos com o Cruzeiro, cabuloso nesta Sula, tem 10 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 13 gols a favor e 6 gols contra. Se classificou em primeiro lugar num grupo relativamente fácil, com a Católica do Equador, a Aliança Futebol Clube da Colômbia e a União La Calera do Chile. Começou mal, se recuperou a tempo e nas oitavas enfrentou o poderoso Boca Juniors em jogos bem complicados, se classificou nos pênaltis. E depois enfrentou o Libertad nas quartas e ganhou fora por 2-0 e empatou em casa na estreia do novo técnico. O novo treinador é Fernando Diniz, assumiu o Cruzeiro no final de setembro e tem apenas 4 jogos oficiais com ele. Teve tempo para ajustar nessa parada da data FIFA. A ideia é ter um bom toque de bola, ter um time bem competitivo, que o coletivo volte a brilhar, como teve em algum momento com o Seabra. Ponto forte do Cruzeiro com o Diniz, pelo pouco que vimos, principalmente com o Fluminense, cria muitas chances de gol, tem mais protagonismo, era um time mais forte na transição rápida ofensiva, usando muitos os corredores. Com o Diniz pode ter mais volume de jogo, tem jogadores de qualidade para fazer isso, pena que muitos estão machucados. O uso com frequência dos corredores nas ações ofensivas prejudica também a recomposição e a proteção deles, ainda falta equilíbrio quando o time ataca. E a adaptação do time ao esquema de Diniz, que é diferente de todos os técnicos brasileiros. Matheus Pereira, craque do time, meia de chegada, articula com passes entre linhas, lançamentos, cruzamentos, jogadas ofensivas sempre passam pelo pé de Matheus. William, o lateral direito, tem mostrado grande nível em 2024, boa subida ao ataque, muitas assistências e bons cruzamentos, um dos melhores da sua posição aqui no Brasil. Lucas El Perrito Romero, um dos pilares ali no meio de campo, raçudo e líder em campo, dá intensidade na marcação ali pro time. E a menção ao grande goleiro Cássio, experiente, ainda pegando bem no gol celeste. Nos últimos 10 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 9 gols a favor e 7 contra. No Brasileirão vai no meio da tabela, tentando beliscar uma vaga na Libertadores 2025, mas já teve melhor. Fez poucos gols ultimamente, teve a troca de comando, mas o time não rendia como antes. Dos últimos 11 gols que fez, 6 foram ganhando a segunda bola ou roubando a bola e saindo rápido para o ataque, usando muitos os corredores. E tomando gols, a maioria deles foram feitos em contra-ataque, com inversão de jogo ou perda de bola, mas com mau posicionamento do sistema defensivo. E principalmente pelos corredores também. Vamos ao Lanús! Nesta Sul-Americana, 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 18 gols pró e 6 contra. Se classificou em primeiro no grupo fácil, que tinha Cuiabá, Metropolitanos da Venezuela e Deportivo Garcilaso do Peru. E depois tirou a Liga de Quito, fazendo um bom jogo em casa, e Independiente Medellín da Colômbia, passando nos pênaltis.
O time dirigido por Ricardo El Russo Zelinski desde outubro de 2023 e tem aproveitamento de 53,19%. Tem seu trabalho questionado pela torcida e tem um estilo forte, que já deu certo em alguns jogos e tem produzido pouco nesses últimos meses. Marcação média e alta com saídas rápidas ao ataque e conta demais que seus principais jogadores estejam numa noite boa. Pouco, né, Russo? Mas vamos aos detalhes desse time aí. Como adianteio, quando o time marca bem e uma pressão média e alta, consegue sair rápido com os jogadores que tem lá na frente. O time consegue fazer seu jogo num 4-2-3-1. Essa formação é quase fixa na temporada inteira. E usando os espaços oferecidos pelo adversário, jogando no erro deles. E seus jogadores de frente, eles buscam bem os espaços. São bem diferentes. A recomposição é falha. Quando o time avança, ele tem problemas. A pressão pós-perda falha também. Assim, tomou muitos gols, perdendo a segunda bola. E, lógico, a parte psicológica. Faz o gol, fica à frente do placar e recua o time de forma demasiada e vive dos contra-ataques. Aceita a pressão do adversário e não consegue ser efetivo lá na frente. Nos últimos 10 jogos, isso aconteceu 6 vezes. Marcelino Moreno, craque do time ex-Curitiba, é o cara do algo mais, habilidoso, rápido, inteligente para buscar os espaços e pisa bem na área. Cuidado com ele, às vezes o time depende até demais dele. Eduardo El Toto Salvio, veterano e muito habilidoso, inteligente para se movimentar, ajuda Moreno nessa criação. Cai muito pelos corredores e tem bom cruzamento. Nahuel Losada, goleiro Granate, tem feito bons jogos ultimamente e tem salvado o time em algumas derrotas. Tem sido um dos mais regulares. Vale uma menção aqui também para Walter Bou, muito raçudo atacante ex-Vitória. E sem contar de Ramiro Carreira, que ganhou titularidade nos últimos jogos e chuta muito de fora da área. Cuidado aí. Nos últimos 10 jogos, 2 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Apenas 8 gols feitos e 10 sofridos. A maioria desses gols sofridos foram nas falhas do sistema defensivo, na pressão pós-perda e na recomposição. Na média, 47,5% de posse de bola nos jogos em casa e 54% nos jogos fora de casa. E na parte ofensiva, seus gols vêm de transição direta dos laterais e zagueiros e para os atacantes de contra-ataque, com Salvio, Moreno e Bou. No Campeonato Argentino, na Liga, vai em 19º em 28 clubes. Não é uma boa campanha. O meu palpite para esse confronto é que o Cruzeiro passa. Ele é o favorito, o Lanús não vive grande momento, mas sempre muito cuidado com o jogo lá na Argentina. Amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa nova estrutura aqui do Sudaca Brasil, com essa parceria com Bora Pra Resenha. Muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus. Tchau, tchau.